Primavera está chegando, mas para quem tem problemas de asma, nem tudo são flores, viu? Exatamente isso. Olha, essa época, que é um dos gatilhos mais comuns da asma, o pólen, que é encontrado em níveis elevados, pode ocasionar crises asmáticas por causa da polinização. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o pneumologista Tadeu Lopes, que já está conosco aqui. Boa tarde, doutor Tadeu. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeira perguntinha, o que é a asma? A asma é uma doença pulmonar inflamatória crônica, né, que está bem relacionada à limitação do fluxo aéreo. Dentre os sintomas mais comuns da asma, nós temos a falta de ar, o aperto no peito, né, nessa região retroesternal, no meio do peito, a tosse seca e o chiado, são os sintomas mais comuns. Esses sintomas associados a uma espirometria, que é um exame de função pulmonar sugestivo de asma, a gente praticamente fecha o diagnóstico. E essa alergia ao pólen, né? Que eu acho que tem muitas pessoas de casa que nem sonham, pelo menos quem não tem alergia, não imagina que podia ter pelo menos esse tipo de alergia. Exatamente. O pólen é apenas mais um dos centenas ou até milhares de gatilhos que existem para desencadear a crise da asma, né? Agora no fim do mês estamos começando a primavera, dia 23, né? E os pacientes que têm asma, que têm uma sensibilidade brônquica maior, quando expostos ao pólen, podem desencadear crises com mais facilidade. E de que maneira a gente pode evitar, ou pelo menos amenizar um pouco esse problema? Evitar 100% é bem difícil, porque o pólen ele está praticamente em todo lugar. Se todo lugar tem árvore, tem plantas, e ele se difunde pelo ar. Mas assim, podemos evitar não passeando em locais com muitas plantas que estão polinizando no momento. Eu sei que é difícil evitar, mas essa é uma das dicas. A principal dica para prevenir crise é evitar o contato com o alérgeno. Agora, o que os pais, por exemplo, assim, às vezes dizem, não, a criança que tem asma não pode ficar em locais muito tempo fechados, aglomerados, aí começam a levar para o ar livre, mas até ao ar livre tem esse problema. Até o ar livre pode acontecer, no caso do pólen, né? Ou da fumaça, fumaça de cigarro, poluição, então está em todo lugar. Como é que as pessoas podem saber, descobrir se realmente tem esse tipo de alergia? Quais são os sintomas mais comuns? Isso, os sintomas são os mesmos da asma, né? Falta de ar, tosse, aperto no peito. Para descobrir se a pessoa está predisposta a qualquer tipo de alergia, existem alguns testes que são feitos na pele, né? Com o alergista, e ele pode te dizer exatamente a qual alergia, a qual alérgeno você está mais suscetível. Qualquer pessoa pode desenvolver a asma e ela pode desaparecer num determinado momento da vida ou não? Sim, isso depende de cada pessoa, depende muito da genética de cada paciente. Alguns pacientes desenvolvem na fase da infância, né? E melhoram com a adolescência. Outros vêm desenvolver só já idosos, na terceira idade já. Então, eu acho que esse depende é meu caso muito aí. de cada paciente. Eu tinha muito na infância e depois que cresci, desapareceu. A gente pode dizer 100%, mas com essa mudança de tempo é mais comum que ela volte e fique mais grave. Um clima frio, uma mudança de temperatura mais brusca e exposição aos alérgenos, né, que é a principal causa de desencadear a crise. Já no meu caso, eu tinha, porque na cidade onde eu morava, o clima era mais seco, depois que eu vim morar já no litoral, aí melhorou bastante. Isso, o clima seco também é um fator desencadeador de crise, né? Ele resseca a mucosa respiratória e facilita o paciente a ter o broncoespasmo, que é quando a via aérea diminui o calibre e desencadeia uma crise. É por isso que o acompanhamento com o especialista é extremamente importante. Com o pneumologista é muito importante, tanto para o diagnóstico como para o tratamento durante a vida, né? E como é que funciona, então, o tratamento para essas pessoas que têm esse tipo de alergia? Isso depende de cada paciente, e depende também da gravidade da asma, né? Se for uma asma mais leve, a gente pode só usar algumas medicações de resgate e o paciente fica bem. Se for uma asma com um certo grau de gravidade, a gente pode iniciar o uso de corticoide inalatório, a famosa bombinha, né? E fazer um controle mensalmente, a depender do paciente, ou trimestral, e ver como o paciente evolui. Mas o principal tratamento é afastar o fator causal, mofo, o pólen, no caso, fumaça, poeira, o que for. O pai que é asmático, o filho pode desenvolver a doença? Existe uma chance maior de ele desenvolver, não necessariamente 100% de certeza que ele vai ter,
Mas existindo história familiar de asma, a chance de desenvolver é grande. Eu tenho uma pergunta aqui de telespectador, o Carlos Eduardo, ele pergunta se, por ser alérgico ao pólen, significa que ele vai ter alergia a alguns alimentos ou até a medicamentos? Nem sempre. Ele pode ter alergia a determinado fator e não ter a outro. Quem tem alergia a algo, geralmente não tem só aquilo. Tem outras coisas, a alimento, a ácaro, a fungo. Isso tem que ser determinado com aquele teste que eu falei no início, que aí ele define bem qual a alergia que o paciente tem. Doutor, então, para a gente encerrar, qual seria aí o conselho que o senhor dá para os pais e para as pessoas que, né, que têm essa predisposição à asma, para enfrentar esse período aí complicado, que é a polinização das nossas flores? É difícil. No caso, evitar chegar muito perto ou inalar flores ou pólen de árvores que estão polinizando no momento. É bem complicado, assim, essa dica, mas é se afastar do fator causal. A gente às vezes recebe um buquê lindo, maravilhoso, aí quando vai dar aquele... Exato. Aí já começa a espirrar dali, já é um indicativo, Isso aí né? é um indicativo importante. Aí vai ficar sem Muito receber obrigado, as flores mesmo. Nada de flores. Obrigada, doutor Tadeu, Obrigado, prazer. à sua disposição. E até a próxima. Boa tarde.